melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Marcos capítulo 14, verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Escreva do lado. Lagar de azeite. Esse é o significado dessa palavra em aramaico, lagar de azeite. Era um lugar que Jesus ia sempre com os seus discípulos. Por que será, hein? Que Jesus estava sempre com os seus discípulos no lagar de azeite. Lugar em que eles conversavam, lugar onde eles oravam, onde eles entravam em comunhão. Amém? Lagar de azeite. A história conta que
esse lugar, o Getsemane, chamado também de Jardim do Getsemane, deveria ser de algum dos discípulos ou de algum familiar de um deles, de tantas vezes que Jesus ia lá. Quer dizer, era um lugar muito especial para o Senhor. Acredito que nós temos que ter com Deus um lugar especial, onde nós nos reunimos. Talvez esse seja o lugar especial, onde nós nos reunimos, onde nós temos o lagar de azeite. Até porque a Bíblia fala que no arrebatamento da igreja, em Mateus 25, só irão entrar para as bodas aqueles que tiverem consigo o azeite. Talvez por isso, e não obstantemente a isso, mas por isso também, Jesus tenha levado os seus discípulos tantas vezes ao lagar de azeite, ao Getsemane. Só que desta feita, ele não está lá para ter mais um momento de conversa, de diálogo com os seus discípulos. Dessa feita, Jesus vai para orar ao Pai, para entregar corpo, alma e espírito a Deus. E ele leva consigo 3 dos seus discípulos. Ele pega Pedro, ele pega João, ele pega Tiago e leva consigo até o lugar onde ele, resoluto, estava ali pronto para orar ao Pai. E os discípulos ficaram próximos, mas ele seguiu mais à frente, dizendo: ficai aqui, vigiai, orai. E eles ficaram ali para vigiar e orar. E Jesus foi mais à frente para orar ao Pai. Foi uma noite de oração, foi uma vigília no Getsemane, no lagar de azeite. Vamos ler então. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de quê, pessoal? Pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia como uma criança: Abba, Pai, tudo te é possível. Ele chama o Pai de Abba, Paizinho. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os o que, pessoal? Dormindo, grife isso. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo. Grifes. Outra vez dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes:
Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. Grife. Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu de que forma? De longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Diga: Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra. Hoje eu quero, Senhor, sentir a dor do Getsemane, a dor de quem vai orar ao Pai, daquele que entende que o Getsemane, o lagar de azeite, é um lugar de íntima, extrema, perfeita comunhão com Deus, mas também é um lugar de solidão, de humilhação, é um lugar de perseverança, é um lugar de abnegação. Me ensina hoje, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar-se. O profeta Isaías escrevera em seu capítulo de número 52. Ele disse: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu,
E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Amém? E em seguida, ele diz algo tremendo para nós. Quão formosos, diga comigo, são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Escreva do lado Evangelho. Que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Amém? Então essa revelação de Isaías, falando do Senhor e falando daqueles que pregam as boas novas, mostrando, irmãos, a dor do Getsemane, lugar do azeite, o lagar de azeite. Jesus estava ali orando, e o que mais me chama a atenção naquela situação é que ele sabia que era chegada a sua hora. Ele leva consigo 3 homens, diga Pedro, Tiago, João. Eles representavam a igreja. Eles representavam o corpo. E eles foram levados. E Jesus disse: ficai assentados e vigiai. Irmãos, tudo que eles tinham que fazer ali naquele momento era vigiar. Eles teriam que ficar acordados a vigília toda. A noite ela iria demorar. O choro, o pranto de Jesus iria demorar. A Bíblia fala que ele suava sangue. Aquilo tudo era um preço a ser pago. Jesus estava ali sentindo pavor, angústia, e ele os chamou como igreja: vigiai, orai, para que vocês, irmãos, não entrem em tentação. Jesus ia ser tomado deles naquele momento, eles tinham que estar preparados para isso. Mas no versículo de número 37 diz que quando Jesus voltou, achou-os dormindo. Sabe, irmão, você já tentou falar com alguém que está dormindo? Aquele sono profundo. Eu, por exemplo, não consigo falar com a minha mulher quando ela está dormindo, porque ela tem um sono pesado demais. Ela não acorda nem que cai um raio, que a terra estremeça. Pode ter o que tiver, ela não sai do canto. Se tiver um terremoto daqueles do Japão e o planeta todo se abrir, ela fica na parte de lá e eu na parte de cá, a cama fica no meio, rachada. Ela não acorda. Já eu sou aquela pessoa que, se soltar um pingo d'água dentro do quarto, eu já abro o olho e fico procurando onde foi.
quando Jesus olha para os seus discípulos e pega aqueles discípulos dormindo, eu fico pensando que a dor que ele esperava ter lá na cruz, que estava trazendo pânico, angústia, ela se tornou uma dor triplicada, quadruplicada, quintuplicada. Porque naquela hora, aqueles que seriam alvo do seu sacrifício maior, aqueles que eram alvo do seu amor, da sua dedicação, do seu ministério, homens que ele estava ali ensinando a palavra, preparando dia a dia para exercer o chamado, o ministério, o ide. E ele já tinha falado a esses homens: ide. Quantas vezes ele mandou irem de 2 em 2? Aqueles homens estavam ali dia a dia com o Senhor. E o que Jesus esperava daqueles homens? O que Jesus espera da igreja, irmão? Ele espera que todos estejam vigilantes, em oração, em súplica, em adoração. Eu estava ouvindo a igreja cantar antes de descer. Eu pensei comigo mesmo quando cheguei aqui: a gente não canta muito bem, a gente não é muito afinado não. De vez em quando a gente dá uma desafinada violenta aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: quando essa igreja começa a cantar, quando os instrumentos começam a tocar, eu creio que Deus lá no céu, Ele diz aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos arcanjos, Ele diz: parem, fiquem quietos, porque a minha igreja está louvando. Porque Deus recebe a nossa adoração, irmão. Deus olha para nós com alegria quando estamos ligados a Ele no lagar do azeite. Então ali no lagar do azeite, Ele olha a primeira vez e vê a igreja dormindo, representada por aqueles 3 homens. E então Ele volta a orar. Ele volta a sofrer, a clamar, a angustiar-se, a ter pânico. E a segunda vez, versículo 40, achou-os outra vez o quê? Dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados demais e não sabiam o que dizer ao Senhor. Então Jesus disse: vigiai. Mas eles não conseguiam vigiar. Isso parece com quem? Quando o Senhor tem falado a todos nós sobre os últimos acontecimentos, através de várias mensagens aqui. Será que isso não serve para que nós todos possamos estar vigilantes, acordados, despertados para o dia do Senhor, despertados para o arrebatamento, irmãos, despertados para um acontecimento mundial que vai tirar um povo de dentro de outro povo? E ele veio a terceira vez e disse: ainda dormis. Poxa, 3 oportunidades, mas eles ainda estavam dormindo. Ainda dormis e repousais. Mas essa última vez ele diz: basta, basta. Não dá mais para você ficar aí dormindo, querido. Chegou a hora. Diga para o seu irmão: chegou a hora. Não é mais para dormir. Chegou a hora, irmão. Enquanto você estiver dormindo, você não vai fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 24, que quando José acordou de um sono profundo,
e naquele sono o Senhor revelara a ele tudo o que iria acontecer. Quando ele acordou do sono, ele fez a vontade do Pai. A gente pode até ter a revelação de Deus, querido, aqui na igreja, mas só iremos viver, só iremos fazer, só iremos realizar a vontade do Pai quando nós despertarmos do sono. Abra aí em Zacarias, o profeta, capítulo 4. Diz assim: e o anjo que falava comigo voltou, versículo 1, e despertou-me. Diga, despertou-me. Como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo-me: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é o que, pessoal? A palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, igreja. Eu vou tirar o nome Zorobabel e digo: esta é a palavra do Senhor à igreja, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então ele está nos acordando, não por força nem por violência, mas pelo Espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Jesus disse: eu vou subir ao Pai, mas vos enviarei o meu Espírito. Amém? Este Espírito que está aqui agora, falando com você, falando ao teu coração, aluzindo todos os pensamentos que você precisa ter agora, dando luz a toda a interrogação que você tem. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vê, ele figura, ele demonstra a situação espiritual da igreja de Roma. Lá em Romanos 13, abra. Versículo 1, ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de quem, pessoal? De Deus, para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Escreva a palavra. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como
a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora, diga, já é hora, de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Veja que ele trata a salvação dessa maneira. Vocês aceitaram a fé, vocês se tornaram cristãos, então a salvação agora está mais próxima de vocês. Que coisa, irmãos. Por isso ele diz, a noite é avançada e o dia está próximo. Quem crê? Quando ele fala noite, ele está falando, embora ele não estivesse ali naquele dia com os discípulos e com Jesus, embora ele não fosse um dos 3, nenhum dos 12, naquela noite, mas ele está falando do lagar de azeite. Ele está falando de uma noite, de uma vigília completa. Ele está dizendo, olha, a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, irmãos. Rejeite as obras das trevas. Eu sei que o diabo é ardiloso, é sutil, é mentiroso e pai da mentira. Ele sabe persuadir você a beber, a prostituir, a adulterar, a mentir, a roubar. Ele tem feito você dormir um sono dos ímpios. Um dia o salmista Asaf, atribulado em espírito, escreveu o Salmo 7,3 e disse: Senhor, quando eu olho para a riqueza daqueles que estão ao meu redor, homens ímpios, ardilosos, pecadores, eles matam, eles roubam, eles fazem tudo e não vem nada sobre eles. E eu, Senhor, olho para a minha vida e vejo a tristeza dos meus dias, a angústia. É como se ele estivesse falando da angústia daquela noite no Getsemane. E no meio da sua depressão, Asaf diz algo tremendo. Ele diz: enquanto eu pensava nestas coisas, na prosperidade daqueles que não têm ligadura com Deus, e nas dificuldades que eu tenho passado, os meus pés quase se desviaram. Eu quase me afastei de ti, Senhor. Até o dia em que eu entrei no teu santuário e vi e percebi o final deles. Percebi que o Senhor preparou para eles caminhos escorregadios, caminhos de morte. Então, irmãos, essa mesma palavra aqui nesse texto, Paulo escreve a Roma dizendo: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeite, pois, as obras das trevas. Não tenha inveja do ímpio, do escarnecedor, do profano, do incauto, do indouto, do inconstante. Não tenha inveja daquele que prospera nesse mundo, com as coisas do mundo. Ele disse: rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos, das armas de quê? Da luz. Sabe o que são as armas da luz? É toda a estrutura espiritual que Deus já nos deu para resistirmos ao inferno. E ele diz:
andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, querido? Veja a carta de Paulo aos Éfesos, capítulo de número 5. Jesus está no Getsemane. E ninguém está vigiando. A hora é chegada. É chegado o reino de Deus e a salvação. Mas ninguém está vigiando. E ele diz: despertai, vigiai e orai. Na primeira e na segunda, mas na terceira ele manda uma terceira coisa. Ele diz: levantai-vos. Levantai-vos. Irmão, você não tem só que despertar. A primeira ordem foi senta. A segunda foi vigia. Mas a terceira foi levanta. Se você não levantar, você vai dormir. Porque quem está sentado não consegue muito tempo ficar de olho aberto. Tem hora que dá sono. Ainda mais num friozinho desse, com a chuvinha, você sentado aí, se você não tiver muito vigilante, você acaba dormindo, sim ou não? Então ele diz: levanta, porque agora não é mais hora, basta de dormir, basta de descansar. Você já descansou muito, você já ficou muito tempo aí sentado, agora se levanta, porque é chegado o reino de Deus. Na carta aos Éfesos, capítulo de número 5, verso 8, ele diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não comuniqueis, não vos associeis, não vos igualeis, não vos assenteis. Olha, o mal de Pedro foi seguir Jesus de longe. Tem muita gente que está na igreja seguindo a Jesus de longe. Tem muita gente que quando ele foi para a entrevista com o sacerdote, Pedro sentou-se no meio dos escarnecedores, dos que estavam ali para se arregimentarem e arrumarem falsos testemunhos contra Jesus. Pedro estava ali no meio das trevas, no meio dos filhos das trevas, no meio dos escarnecedores, na roda dos escarnecedores, desobedecendo o Salmo capítulo 1. Ouvindo aqueles que estavam se arregimentando contra o seu Senhor, mas ele tinha que ficar calado. Ele não podia se destacar, ele não podia falar, ele não podia dizer nada, ele não podia defender. Mas em um outro momento, Pedro disse: Senhor, jamais eu vou deixar que alguém toque em ti. Em outro momento ele disse: Senhor, se eles te tocarem, ainda que eu morra contigo, mas eu nunca te negarei. E quando os filhos das trevas olharam para ele e disseram: tu és um deles, porque tu fala como ele. Ele disse: não, eu não sou. E alguém disse: és sim, porque tu parece com ele, tu te veste como ele. Não, eu não sou. E alguém outro chegou e disse: claro que és, porque até a tua forma de agir é como a dele. E ele disse: eu não sou, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço, eu não quero saber dele. A igreja está dormindo. E muitos da igreja estão no meio dos escarnecedores, participando das obras infrutuosas das trevas. Por que infrutuosas? Porque não são frutos de misericórdia, de salvação, são frutos de destruição.
Ele disse: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém ou não amém? Queridos, nós estamos aqui, não é para passar a mão na sua cabecinha e dizer: ô irmão, vai dar certo um dia, fica quieto, fica sentadinho, que vai dar certo, um dia vai mudar tudo isso. Nós estamos aqui para condenar todas as obras do pecado, toda a maldade do diabo na sua vida, todo o engodo, todo o engano, toda a mentira, tudo aquilo que o diabo encheu a tua mente, o teu coração. Hoje nós estamos aqui para dizer para você que você não pode continuar no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nós estamos aqui para condenar o teu pecado, não você. Mas temos que dizer que prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e quaisquer coisas semelhantes a estas são praticadas por aqueles que não irão subir ao céu. E não adianta você dizer: pastor, mas Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é misericordioso. Irmãos, nós não temos que comungar com as obras infrutuosas das trevas. Nós não temos que imitar as obras das trevas. Nós não temos que parecer com as obras das trevas. Nós não temos que modernizar o evangelho. O evangelho já é novo. É chamado evangelho porque é boas novas. Nós não temos que nos parecer. Nós vivemos um período de apostasia da igreja, onde a igreja quer se parecer com o mundo para chamar o mundo para ela. Ele quer chamar a atenção do mundo. Eu vi igrejas que nesse último carnaval montaram blocos de carnaval. Você pode achar que eu sou antiquado, mas irmão, não sou. É a Bíblia que diz que a gente não pode comungar com as obras infrutuosas das trevas. É a Bíblia que diz que nem a aparência do mal nós podemos aceitar. E ele diz: mas todas essas coisas se manifestam, verso 13, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, diga comigo: desperta, tu que dormes. Olhe para o seu irmão do lado, toque no ombro dele e diga: por isso diz o Senhor, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se você despertar, as boas novas virão a ti, a salvação virá a ti. Mas desperta e levanta, irmão. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, verso 14 diz: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como, pessoal? Aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor, diga, o Senhor, olha o selo de Deus, o Senhor conhece
os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Deus conhece os que são seus. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade. O que são as paixões da mocidade, hein? Sexo, droga, na minha época era rock and roll, hoje é funk, né? Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Escreva do lado: internet. Tem muita gente se misturando com o que não deve lá, né? Você ouve uma palavra aqui, outra acolá, outra bem ali, outra acolá, se daqui a pouco você está uma miscelânea de doutrinas loucas. Em vez de você ser a noiva prudente, você é a noiva louca. Engraçado que às 10 em Mateus 25 eram noivas, mas umas estavam o quê? Loucas, e outras sãs. O que é que mantém a sanidade mental da gente? Equilíbrio. Um jovem aqui da igreja me perguntou: pastor, o senhor ouve muito mensagem de outros pastores? Eu disse: não, muito não, quase nunca. Para dizer, esse mês, por exemplo, eu não ouvi nenhuma. Por quê, pastor? Teologia pura. Teologia pura, diga isso. Teologia pura. O que é isso? É que quando você ouve muita gente, você acaba ficando meio que perturbado. Você ouve tanta coisa, irmão. Quando você estuda teologia, eu passei uma vida estudando isso, aí eu procuro seguir o que eu aprendi. E se eu ficar ouvindo gente ensinando outras coisas diferentes do que eu aprendi, eu vou ficar uma virgem louca. E eu não quero ser a virgem louca. Eu não quero ser uma virgem misturada com várias doutrinas, pervertida, prevaricada, fornicada pela miscelânea, pela quantidade imunda de pensamentos que engendraram por ideologias, por filosofias dentro da igreja. Não quero, eu prefiro teologia pura. Amém? Eu prefiro beber a água da fonte. É melhor. Então, ele diz: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Grife aí. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Tem gente que resiste, mas ele diz: olha, fala com eles com mansidão, porque pode ser que Deus um dia dê a eles arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele
estão presos. Então, essa palavra ela vem para despertar e desprender você dos laços do diabo. Amém ou não amém? Abra ainda, por favor, com muita paciência com o pregador, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo de número 12. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, olha que tabernáculo é, ó. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo aqui, enquanto você estiver nesse tabernáculo aí, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Amém ou não amém? Pedro está declarando que sabe que vai morrer, sabe que vai deixar esse tabernáculo, mas enquanto nele estiver, não vai parar de falar tudo que for necessário para despertar com admoestações o povo que estava na mão do diabo. Eu queria que você caminhasse comigo por último agora, até o profeta Abacuque. Vamos lá. Capítulo 2. Amém? Sobre a minha guarda estarei, versículo 1. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Que coisa linda. Que coisa forte. Para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu. Onde é que o profeta estava, irmão? Estarei sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Amém? Se você não estiver dessa maneira, você não vai ouvir a repreensão. E você precisa, e eu também, nós precisamos ser repreendidos. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, tem que ser com uma letra bem grande, para quem passar correndo enxergar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o. Amém? Se tardar, esperam. Pedro escreveu: alguns tomam como tardia a volta do Senhor, mas ele apenas espera que alguns sejam repreendidos, se convertam, sejam livres das garras do diabo. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Quem crê? Quem crê? Quem crê que Jesus não vai tardar mais? Se Ele está dizendo para você hoje, basta de dormir, te levanta, é porque Ele não vai tardar mais. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, irmão. Se você tiver com a alma orgulhosa, você não vai ouvir o que eu estou falando. Só o justo vai viver pela fé. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, e alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico
contra ele. E se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente teus usuários, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirás tu de despojo? Porquanto despojastes a muitas nações, todos os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daqueles que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem pelo fogo, e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti, que adicionas à bebida o teu furor, e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também, e sê como o incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te amedrontará, por causa do sangue dos homens e da violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Que proveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice? Ela é imagem de fundição que ensina mentira para quem afirmou: confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: desperta. Por isso, pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você já seguiu a deuses de pau, de ouro, de pedra, de madeira, de gesso? Esses deuses não têm espírito. Só o Senhor Deus é espírito e vida. E diante dele calem-se todos, porque ele está no seu santo templo. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A de Cristo salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta.
A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com.